meus amores, sejam muito bem-vindos em mais um Doutor Pod. Estou aqui com o Doutor Neto, meu companheiro aí. De Tamo todos junto. os... Pode, ele ficou faltando aí uns meses, né? Um mês, eu acho. Teve um que eu te emprestei pra Mirella. Você me emprestou, mas ó, não foge não, viu? Não. Doutor, se apresente. Bom, pessoal, eu sou o Dr. Neto Borges, sou médico nutrólogo, titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia, sou professor, palestrante e hoje temos uma convidada. Nossa! Essa convidada... Que além de minha paciente, mora no nosso coração, né, Dani? Nossa amiga. Exatamente. Apresente ela, por favor. Sara Andrade, seja muito bem-vinda, empresária. Gente, tô tão feliz de vir aqui falar com vocês. Estava ansiosa por esse bate-papo, tá? Não, a gente também, viu? Tem muitas coisas, muitas Porque, dúvidas. Gente, a agenda deles é difícil, eu conseguir bater essas agendas aqui, tá? A gente tá, assim, estávamos ansiosos para te receber exatamente porque você é paciente do Dr. Neto, ele já cuida de você e fala de você aqui, assim, muito. Eita. E eu falei, eu preciso saber de todos os segredos dela. Você quer responsabilidade em dobro hoje, né, Dani? Exatamente. Exatamente. Mi, mas conte, quem vai começar? Como é que vocês se conheceram? Conte. Como a gente se conheceu aquele em festa, não foi, não? A gente se conheceu através de amigos, né, Sara? Sim, acho que foi por causa da Thaís, né? Foi a Thaís, Thaís Braz que apresentou a gente. Que ela já era paciente deles, e acabou que a gente foi se conhecendo. E aí a gente deu aquela paquerada, vou ou não vou me consultar com ele? Uhum. Aí eu fico hoje pensando, por que eu não fui antes? Por que não fui antes? E o Dr. Neto é assim, é só indicação, né? Todos os meus amigos eu mando lá, falo, doutor, vai lá, vai no Dr. Neto, vai no Dr. Neto. E assim é isso mesmo, exatamente. Esse boca a boca aí é poderoso. Não, e eu falo, gente, o mundo é muito pequeno, porque a hora que você vai ver é um que conhece o outro, que conhece o outro, que conhece... Todo mundo se conhece, gente. Direto, a gente fala, nossa, você conhece fulano, você conhece que eu não tô mandando ele ainda. Eu penso muito isso, eu falo, gente, eu moro em São Paulo, falam que tem 12 milhões de habitantes. Eu falo, onde é que tem esses 12 milhões? Que eu só vejo os mesmos 40. Eu falo assim, cadê esse restante? E sempre acaba encontrando as mesmas pessoas, né? É muito São sempre as mesmas pessoas, né? Sara, fala um pouco pra gente, por que você foi pra essa área de comportamento, de pensamento? Você trabalha muito com mulheres. Fala um pouco do seu trabalho pós-BBB. Então, na verdade, ele vem desde antes, né? Que as pessoas, elas veem a gente ali no reality show e faz um recorte que acredita que a gente é aquilo dali e nada mais. Quer que a gente tenha uma vida antes ou uma vida pós aquilo dali. E aí, eu, na verdade, eu era da área do marketing, então trabalhei em várias multinacionais aí. Amo falar que eu conquistei os 3 Cs que os homens são campeões. Que foi construção civil, cigarro e cerveja. Então, eu trabalhei nessas 3 áreas aí de marketing, de empresas grandes nessas áreas. E aí, por causa de trabalhar com marketing, eu sempre gostei de estudar o comportamento humano, focado na venda, no marketing, pra focar nessa área mesmo da comunicação social, que me ajudava muito a construir projeto, a vender, a lidar com cliente, a lidar com, sabe assim, tanto o B2B quanto o B2C ali. Era muito importante entender sobre o ser humano no geral. Então, desde a época da faculdade lá atrás, eu já me interessava muito por isso de comportamento humano, focado já na comunicação. E aí, fui pro programa, tanto que assim, né, a pessoa que vem do marketing não tem como entrar num reality show e não ir com uma estratégia bolada pensando já no marketing do negócio, ou de alguma coisa estruturada pra isso. Claro que o programa que eu participei saiu da curva, né, foi uma edição que saiu do planejado do reality show ali. Ela foi a maior, né, Sara? Acredito que foi ter sido a maior. 20 e o 21 foram as maiores edições do Big Brother, assim. E aí, quando eu entrei no programa, eu falei, cara, o que eu tenho que eu posso me ajudar nisso daí? Eu não consigo pensar num planejamento focado nos outros participantes, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma criação. Não consigo pensar sobre isso. Então, o que a Sara tem de conhecimento que ela pode levar pro jogo? E aí, eu mergulhei mais ainda no comportamento humano. Dentro do programa, que a gente fica uns 10 dias no hotel antes de ir pra casa, confinado. Levei livro de linguagem corporal pra poder decorar o livro. Mentira! Assim, ó, pra de fato, você assim, ler os outros participantes. Os outros participantes, tipo assim, uma piscada errada, um posicionamento de perna, um coçada no nariz, eu queria já entender o que eles estavam pensando. Então, tanto que o pessoal aqui fora brincou muito que, parece que ela tem uma escuta lá dentro, tá acontecendo aqui fora. Né, que virou a Sara espiã. Mas é por causa desse negócio do comportamento humano que eu estudei bastante antes de entrar lá, pra entender mesmo, assim, a pessoa tá mentindo, se ela tá, sabe, se ela realmente tá perto de mim ou não, se eu posso confiar naquela pessoa ou não. Então, assim, no começo do programa, funciona muito bem que você não tem o emocional envolvido. Depois de um tempo já fica mais difícil, né? Depois de uns 2 meses ali dentro, a cabeça já começa a ficar meio... Mas veio desde antes, sabe? Então, o comportamento humano veio desde antes do Big Brother. Usei ele dentro do jogo como uma estratégia. E aí, pós o programa, que aí você sai meio... Pra onde eu vou, o que tá acontecendo na minha vida, né? Porque aparece uma enxurrada de oportunidades. E eu
vindo do corporativo, tava acostumada ali com uma vida completamente diferente do que a vida pública. Falei, cara, vou abraçar as oportunidades, independente. Esqueci o que eu tinha planejado, né, do que eu queria para um pós-programa, que meu planejamento pós era trabalhar, ir para a área de consultoria, focar mesmo no marketing, e nessa outra área. Mas quando eu saí de lá e vi aquele enxurrada de oportunidade da vida pública, da pessoa famosa que eu tinha acabado me tornando pós-programa, eu foquei nisso e peguei todas as oportunidades que tinha. Até que, uns 6 meses, 10 meses pós-programa, você começa a entrar numa... Eu entrei, né? Acho que muitas pessoas têm essa crise, assim. Do que eu estou fazendo? Pra onde eu estou indo? Será que eu tô sendo a Sara mesmo? Ou tô sendo imposta pelo que a internet me pede? Ou as pessoas que estão próximas a mim estão pedindo pra mim de ser? E aí eu voltei a resgatar a Sara de antes. Então, muita terapia, muito psicólogo. Realmente, busquei todas as formas de terapia que vocês imaginarem aí. Pra poder entender mais sobre mim, pra onde eu tava indo. Pra me reconectar mesmo com a Sara de antes. E pegar isso daí pra virar uma potência, sabe? E aí, voltei a estudar sobre comportamento humano. Voltei pro marketing de novo e voltei a falar sobre isso nas redes sociais. E aí, falando muito sobre o assunto, eu entendi que tinha um gap muito grande ali na parte do comportamento humano num geral, seja pro marketing ou seja pra qualquer outra profissão, qualquer outra área que a gente tenha no Brasil, assim, sabe? E aí eu entendi que eu precisava mesmo me especializar nisso. Aí fiz uma pós-graduação em neurociência, fui realmente focar mesmo no comportamento humano como o meu nicho principal, assim, sabe? Eu não sei por que eu achava que você era médica ginecologista, porque eu acho que você trabalhava, você falava alguma coisa também de comportamento sexual, não chegou a falar ou não? Não, acho que não. Será que eu tô confundindo? Será que eu falei agora? Pode ser que a gente tenha falado algum Você tá confundindo com a Marcela McGowan? Ah, sim, é a Marcela. Marcela, pode ser. Exatamente. A Marcela. A Marcela é médica mesmo. e o foco dela é bem isso mesmo. Saúde íntima. Então, exatamente, confundi com ela. Eu achava que era isso. Mas isso que você falou tem muito a ver. Quando você estuda o comportamento da pessoa, até às vezes um olhar, alguma coisa, você já identifica o que a pessoa tá pensando. Isso é muito louco, não, né? 100%, é 100%. E aí, quando você começa a entrar nesse mundo, assim, pelo menos eu, assim, nossa, aí foi que você quer aprender mais e mais e quer entrar de cabeça. Exatamente. E realmente, eu sou muito de pesquisar com o meu público nas minhas redes sociais o que eles estão querendo ali. E quando você começa a entender que tem esse gap e as pessoas querem saber mais sobre isso, eu falei, cara, eu vou aqui. Realmente não tem muita gente que fala sobre isso na internet ainda. Sim. Vou focar nisso daqui, porque eu acho que é o que eu gosto, é o que eu amo como hobby. Sim. E é unir útil ao agradável, sabe? Exatamente. É o hobby virar uma profissão também. E hoje precisa bastante, né, as pessoas... Acho que todo mundo, né, o que eu percebo hoje nas pessoas como médico, você trabalhando com comportamento, as pessoas buscam se conhecer. Muito. Só que aí muitas vezes elas não sabem onde procurar isso, né? E trabalhar comportamento, isso é fundamental. As pessoas me perguntam assim, falam, Neto, como é que você faz para se manter magro, né? Já pesei 140 quilos, fiz bariátrico, gente, a chance de reengorda é grande, é normal, acontece, 30% dos bariátricos podem reengordar. Mas como é que você faz? Eu falo, é comportamento. Total. Existem coisas que você só consegue mudar mudando o seu comportamento. Eu, por exemplo, eu tenho compulsão alimentar, isso nunca vai sarar. Eu tenho. Então, se eu tiver na minha casa alguns alimentos que estimulam minha compulsão alimentar, eu vou comer, e vou comer hoje, assim, se eu chegar na minha casa com fome e tiver lá, eu vou comer. Então eu trabalho o meu comportamento. E quando a gente se conhece nessa área, quando você se conhece, isso é o mais gostoso da vida, é você total. aprender a conhecer o teu comportamento, o teu gatilho, aonde isso te leva, para você se precaver de se machucar, de fazer coisas que vão te prejudicar, né? Não, 100%. Você falou agora mesmo, assim, da compulsão alimentar. Tem muita gente que ela olha pra compulsão como só o alimento. É a alimentação, tem que mudar minha forma de... Aí vai procurar um médico pensando no físico, pensando, mas esquece do principal, que é o mental. Sim. Se você não se reeducar de alguma forma, realmente pensar na terapia, procurar alguma forma de você mudar isso daí, não adianta nada. Você não consegue mudar o seu jeito de se alimentar, porque aí vai ser uma fase. Vai estar lá no médico, vai ver um resultado durante um mês. E como é que você vai manter isso depois? Faz muita diferença. Muita Você mesmo. teve compulsão alimentar? Cara, eu tive, mas diferente do Neto, tá? O que acontece na compulsão alimentar, assim? A gente tem 3 gatilhos pensando na forma neurocientífica de pensar nisso. Que a gente tem tanto o gene, que vem mesmo de herança familiar, que ela acaba vindo. Você como médico, você pode até me ajudar a falar sobre isso. Tem essa parte mesmo da herança familiar, que às vezes a genética dá um empurrãozinho pra essa área. A gente tem a parte mesmo da neurocientífica mesmo do cérebro, que às vezes você tá procurando, o seu sistema de recompensa, ele é ativado, e você procura um prazer ali momentâneo. Então vai pra dopamina, que você tá querendo aquilo dali, e vira um vício mesmo de você focar na sua dopamina. E tem também o ambiente, que aí você
Às vezes você sofreu algum abuso quando criança, ou você escutou alguém falar muitas frases que acabam te deixando, enfim, geram crenças limitantes na sua cabeça. Eu tive muito isso da ambiência. Então, por incrível que pareça, quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que eu tô brincando. Mas eu, dentro da minha casa, eu tinha uma cobrança muito grande de estar magra, de ser magra, e eu não podia comer tal coisa, na minha casa não entrava tal tipo de comida, porque eu tinha que ser magra por causa disso, disso e disso. Só que aí na escola era o contrário. Por eu ser muito magra, eu sofria o bullying por ser muito magra. E por muito tempo eu fiquei nessa confusão mental do será que eu sou magra ou será que eu sou gorda? Porque em casa, pra minha família, eu tô não gorda, mas tipo, eu estou acima do peso, eu não posso comer tais coisas. Mas na escola, entre os amiguinhos da escola, eu tô muito magra. Então eu sofri por um bom tempo de um transtorno mesmo, assim, sabe, de aparência, pra entender pra onde eu ia e quem eu sou. Então aí eu, nossa, isso até hoje me acompanha bastante. E é por isso que a gente tem que ficar assim, pro resto da vida mesmo vigiando. E é mesmo emocional, é muita coisa. O transtorno alimentar no geral, assim, ele vira você. A compulsão, né? Você comer a emoção, né? Você comer a comida pensando na emoção. E aí, pra mim, por um bom tempo, foi isso. Assim, me gera gatilhos por causa da ambiência mesmo que eu tive dentro de casa. Mas aí você, tipo, todo mundo vê você linda, maravilhosa, e fala... Quais os problemas reais que você teve, que você se descobriu? Cara, uma coisa, por exemplo, eu tava num reality show, então isso é uma coisa que é fácil as pessoas pesquisarem na internet. Eu, até os meus 30 anos de idade, eu não usava biquíni. Dentro do reality, podem reparar, eu só usava maiô. E mesmo quando eu usava maiô, tipo assim, eu tava com uma saída de praia aqui, só tirava pra entrar na água e sair. Eu até tenho um vídeo que viralizou na internet, que é a briga que mais, assim, deu no dia lá do reality, que era uma briga que era o Gil com a Carol com Kai, uma briga, aquele negócio. E eu tava de biquíni, eu tava de maiô dentro da piscina. E aí, na hora daquele ápice, que a gente tava brigando, aí depois eu até fiz o Gil rir depois no pós-briga. E falei, caraca, você tinha o programa inteiro pra brigar. Foi brigar quando eu tava na piscina, cara. Tem aparecido tendo corte na televisão de maiô, tá de sacanagem com a minha cara. Porque realmente, pra mim, era uma preocupação, sabe, assim. E aí quem olha de fora, nossa, mas a menina tem um corpo padrão, tem uma beleza padrão. Ela não vai se preocupar com isso. Mas é por causa realmente desses gatilhos emocionais que eu venho desde a minha infância, que eu tive um pai e uma mãe que me educavam muito sobre isso, assim, sabe? Então, assim, na minha casa não entrava pão. Eu fui comer, eu acho que, fast food, depois que eu tava ganhando meu dinheirinho pra poder ir no fast food, que meu pai e a mãe não queriam me levar. É o tipo de coisa que, assim, a minha educação veio nessa ambiência que me jogou pra esse lado de ficar muito preocupada com isso. Aí, tanto que hoje, às vezes, quando eu tô muito estressada, eu falo, quer saber? Vou comer. Aí é aquele negócio da compulsão que a gente come escondido, né? Pra ninguém ver. Aí eu saio de casa, fazer alguma coisa, vou num drive do McDonald's, vou em alguma coisa e paro pra comer, pra sentir aquele prazer. E eu tenho que ficar o tempo todo de olho em mim pra não ficar fazendo isso com uma constância. Sim. Porque realmente é uma coisa que veio desde de criança mesmo, sabe? Assim. De criança. Mas aí quando você come o hambúrguer, porque eu vi que você come hambúrguer, você come feliz. Não, aí vem o problema, né? Que aí depois que você vai aprender um pouco mais sobre neurociência, que é aquele negócio do prazer momentâneo, é um vício, é como se fosse um vício como qualquer outra coisa, seja uma droga ou seja qualquer outra coisa. Aí você vai comer aquilo dali, o momento ali você fica muito feliz, só que é muito rápido também. O estímulo da dopamina no nosso corpo, ele é muito rápido. Ele sobe muito rápido por causa da glicemia, ele sobe muito rápido e ele desce muito rápido também. Então a gente dá o corpo naquele momento seguinte já fica arrependido, já cai uma crise meio que de existencial logo após aquilo dali. Então é complicado, tem que manter uma vigilância ali. Ó. Isso que a Sara falou é muito importante. O que acontece? Quando você vai ter um contato com um alimento hiperpalatável, seja ele rico em açúcar, em sal ou em gordura, você tem o pico da dopamina. Por quê? É saboroso, aquilo ali está estimulando o seu sistema de recompensa do cérebro. E isso geralmente está associado a um pico de insulina, porque são alimentos ricos em carboidratos muitas vezes. Então a pessoa ingeriu, teve pico de dopamina. Aí ela teve um pico de insulina. A insulina sobe também. A dopamina está lá no alto, a insulina subiu, só que essa insulina, na hora que ela sobe muito, ela vai captar o açúcar que você ingeriu da alimentação. E aí o açúcar vai baixar. A insulina, ela demora mais tempo a baixar do que o açúcar. E aí vem depois uma sensação de cansaço, de fadiga, de prostração. Por quê? A insulina tá alta e a tua glicemia tá lá embaixo. É como se fosse uma hipoglicemia mentirosa, sabe? Por quê? A insulina continua alta. E aí dá essa sensação. A dopamina tem um pico, baixa, e a insulina continua alta com a glicemia baixa depois de um tempo.
É um conjunto de coisas, né? Então a gente tem que olhar para esse negócio tanto da alimentação e ter esse acompanhamento ali com um profissional responsável e entender também que você tem que olhar para sua cabeça para poder de fato as coisas andarem juntas. Porque uma coisa isolada da outra não funciona. Tem que ser realmente um acompanhamento das duas coisas para caminhar de mãozinha dada ali, sabe? Sara, e uma coisa que eu converso com o Rodrigo e eu falo que é fundamental, Dani, isso para qualquer pessoa, não é deitar na cama com seu parceiro, parceira e falar de trabalho, mas é falar sobre você, sabe? E eu e o Rodrigo, a gente conversa muito um sobre o outro, muito. E ele fala, né, é difícil ver uma pessoa que se conhece tanto igual a você. Por exemplo, você viu, eu até postei um texto hoje, não sei se vocês viram, mas é um texto super legal, um texto reflexivo. Eu me avaliando. Por exemplo, há 10 dias atrás eu fui numa festa eletrônica onde eu virei à noite. Eu não costumo fazer isso, é um ambiente que eu já sei que não me faz bem, que eu fico pesado depois, eu sou muito sensível energeticamente. Demorou 10 dias quase para eu conseguir regular o meu sono e para eu conseguir me reorganizar. Teve até um dia que a gente conversou pós-carnaval também, você também tava assim? Sim. Não foi? Que eu também tava assim. Tava assim. Do pós-carnaval, eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Porque minha energia tá baixa, eu me desregulei. É difícil voltar novamente para voltar pra rotina. E por mais que a gente se conheça, mas quando você verbaliza isso com a pessoa que tá com você, ela também te ajuda a identificar determinados comportamentos que você tem tido que estão te tirando do eixo. E uma coisa que eu faço muito, Sara, para melhorar o meu comportamento em relação à comida, Dani, tudo que estimula muito o nosso sistema de recompensa do cérebro, sal, açúcar e doce. Sal, açúcar e gordura. A Marcinha lá de casa que eu brinco, eu falo, não pode faltar pepino em conserva, sabe, picles? Eu chego da clínica, gente, eu tô chegando na clínica 9 horas da noite, muito cansado. Aí você chega, seu sistema de recompensa tá ali, socorro, come alguma coisa gostosa. Aí o que eu faço? Eu vou lá, comportamento. Eu vou lá, eu sei que tem um pepino, eu como 2, 3 pepinos, um pepino não tem caloria nenhuma quase, é muito salgado. Então aquilo ali mata a vontade de comer o croque-croque, tipo, mastigado pepino. Aí o que acontece? Eu como 2 pepinos, aí eu subo para me trocar, aí a hora que eu desço para jantar, a minha fissura já diminuiu. Porque se eu for direto para comer o arroz e a carne, eu vou comer muito. Vai estimular meu comportamento. Eu adoro arroz branco. Então, isso é uma estratégia que eu criei para melhorar meu comportamento. E parece bobo, mas funciona tão bem, porque geralmente é no final da tarde e à noite onde a gente mais descompensa o padrão alimentar. É total, meu também viu? De noite é um... Nossa, acho que é por causa do estresse do dia a dia. A gente passa o dia na correria, no estresse. Sabe uma outra coisa que eu vejo que você faz bastante, que ajuda muito nesse sistema de recompensa ali? É o esporte. Só que tem que ser esportes que você tem... Pra você gerar essa recompensa de dopamina, tem que ser alguma coisa que seja competitiva ou que você esteja olhando de fato pra uma melhora com você. Então não adianta, vou pra academia fazer musculação. Isso não vai, a dopamina não vai. Você não vai ficar com tesão porque você aumentou o peso da musculação. Não vai. Então você tem que ver alguma coisa que tenha uma competição constante. Então talvez uma luta, a corrida. Hoje tá até na moda, né? Triatlo, agora tá todo mundo treinando agora pra fazer triatlo porque é uma competição com você mesmo. Então quando você consegue, com você mesmo, ter aqueles gatilhozinhos assim de competir com você. Não precisa ser com uma pessoa, não precisa ser uma luta que você vai ganhar de alguém ali. Mas às vezes é com você mesmo, tem aquelas suas metas ali pra você conseguir atingir algo, é maravilhoso. E aí você consegue compensar a dopamina de uma outra forma que não com a comida, por exemplo. Exatamente. Eu não tava indo mais na academia, tava treinando no condomínio. Não tinha vontade nenhuma. Aí eu fui pra uma academia que é lotada, tá na Iron, né? na Ironberg. Eu tenho, na verdade, uma academia pé na areia que também é algo assim, meio que você... Tipo, são circuitos, então você acaba junto com as outras pessoas, uma se incentivando a outra, que é a 4Beat, que é pé na areia. Só que agora com frio e tudo, eu falei, não foi. Aí eu fui na Ironberg. Amiga, só de você ver aquelas pessoas treinando, você já por isso é porque a galera fala, eu prefiro treinar com um amigo ou com uma amiga. É porque você gera uma competição. Tipo assim, se ele for, também tenho que ir. Se ele acordou cedo pra ir no frio, não, vou também que acordar cedo pra ir no frio. E aí você acaba induzindo a outra a fazer aquilo. E aí você consegue ir. Aí depois, quando vira um hábito, você tá um mês ali fazendo aquilo ali sempre, você já conseguiu transferir a sua dopamina de uma coisa pra outra, tipo de prazer. E Sara, uma coisa que eu postei hoje, a corrida, ela tem uma vantagem, eu amo corrida de sofá, que a pessoa ela precisa experimentar a corrida, mas ela só tem que me dizer que ela não gosta depois que ela já consegue correr pelo menos meia hora. Por quê? Até 20 minutos, qualquer corredor, qualquer pessoa que corre, o seu cérebro vai ficar o tempo inteiro tentando te sabotar. Ah, meu Deus, hoje essa meia tá machucando meu pé. Eu acho que esse tênis vai machucar meu calcanhar. E você começa a arrumar desculpa. Só que depois de 20 minutos, você bate o pico da dopamina, que aí é onde a dopamina realmente começa a fazer a ação. Até me arrepio quando eu falo isso. Parece uma entidade
identidade, né? Mas é onde a dopamina começa a realmente fazer ação. Gente, é sério, me dá uma euforia tão grande, que quem me vê correndo fala, cara, esse cara... Eu falo para meus pacientes, se você me vê fazendo isso, você finge que você não me conhece. Porque eu dou uma dançadinha, eu brinco, eu falo, cara, que delícia sentir isso. E como eu queria que as pessoas pudessem sentir isso também. Só que a corrida, ela é um desafio. As pessoas olham para mim hoje correndo e falam, nossa, Neto, você vai fazer meia maratona. Nossa, Neto, você corre 10 quilômetros. Eu nunca consigo correr. Gente, quando eu comecei a correr, eu não corria 1 quilômetro, Sara, era vergonhoso. Eu já fazia musculação, já tinha um corpo atlético, de quem faz exercício. Aí eu ia correr com o Rodrigo, eu saía ali da Praça do Porquinho do Ibirapuera, eu não chegava na primeira ponte, eu parava, eu não aguentava, eu não conseguia. E a corrida é legal isso na questão de comportamento. Por quê? No começo eu não chegava na ponte, depois eu comecei a chegar na ponte. E aí a minha meta era sempre, eu vou fazer mais 150 metros, mais 200 metros. E eu fui indo. E aí você vai indo até o ponto de você conseguir correr meia hora. Então se você ir de casa não conseguiu atingir meia hora de corrida, ainda você não sabe o que é o benefício de uma corrida. Porque é sensacional. Segunda-feira eu fui correr, eu tava nessa energia meio baixa por causa dessa festa que eu fui, que eu prometi pra mim, eu não vou mais. Não faz parte da minha rotina, não me faz bem. A gente tem que ter em ambiente onde a gente possa crescer, né? Ambientação. Crescer espiritualmente, não é só crescer financeiramente, não, mas é crescer, evoluir. No geral mesmo. Evoluir. Segunda-feira eu tava bem desmotivado. A hora que eu fui correr, eu falei, não, mas eu sei como é que eu me sinto depois. Só que era um treino difícil. Era um treino onde eu ia correr 2 quilômetros de aquecimento e depois eu ia fazer tiros muito rápidos. E eram 8 tiros muito rápidos. Eu falei, cara, eu não vou olhar o meu pace desse meu aquecimento, eu não quero saber de tiro hoje. Eu fui até correr sem fone. Eu falei, eu quero me ouvir. Eu quero meditar sobre mim mesmo, entender por que eu tô me sentindo assim. Eu quero olhar para mim. Não quero a música me estimulando. Fui e corri 2 quilômetros. A hora que eu bati os 2 quilômetros, já tinha dado 15 minutos de corrida, quase 20. Minha filha do céu, foram os melhores tiros da minha vida. Foram os melhores tiros da minha vida. E eu nem tava com esse compromisso. Falei, cara, mas você vê a importância, sabe? Vai lá e comece, faça. Que daqui a pouco isso você começa a sentir o benefício. E sabe uma outra coisa também, assim, por exemplo, da compulsão alimentar? Além de você também gerar a dopamina ali, que é esse prazer rápido, sem querer, você também acaba despertando a serotonina. Por quê? Porque você fica o dia inteiro planejando a hora que você vai comer. O que eu vou comer na hora do almoço? O que eu vou comer na hora do jantar? Aí realmente você fica buscando aquela recompensa, você fica planejando sobre aquilo e fica pensando sobre aquilo. Sim. E aí, isso que você tá falando, por exemplo, da corrida porque de você correr e ficar esquecendo, e às vezes você pensar só em você mesmo, é meio que uma meditação. E pra serotonina, pra você poder deixar ela equilibrada também, é meio que meditação, é uma coisa mais você manter o seu sistema nervoso mais calmo e você conseguir se entender e se ouvir. Então, isso na corrida, de você realmente sair de correr e você se ouvir, você tá ajudando as duas coisas, tanto a serotonina quanto a dopamina. Então é incrível que você vai, é uma meditação, você tá pensando nas coisas da sua vida ali e você desliga. Às vezes você vai correr muito mais, não é? E nem percebe que tá correndo. Porque você tá pensando num problema, aí você quer lá, daqui a pouco você já resolveu o seu problema, aí você já tá pensando em outra coisa e aí vai despertando uma outra coisa também no teu corpo. Então é maravilhoso. Eu falo que as minhas melhores decisões da vida, eu decidi correndo. Meditando nas minhas coisas, pensando nas minhas coisas. Não pensando em problemas, sabe? Mas pensando em coisas pensando assim. Na vida, assim. As melhores decisões foram. Você falou da corrida, do negócio de competição, e é uma coisa minha, viu? Acho que a grande maioria dos corredores fazem isso, tá, gente? Eu tenho um problema sério na corrida, porque assim, se eu tô correndo e eu vejo a Dani lá na frente, aí eu fico assim, eu vou alcançar ela. Aí vai na minha cabeça, eu vou alcançar ela. E quando alguém me passa, eu falo, eu nem tô convencido. Não vou deixar essa pessoa me passar. Porque é uma maneira de você se motivar. Claro, gente, não vai se machucar com a corrida, pelo amor de Deus, mas é uma maneira de você se motivar, e é isso, você vai criando competições consigo mesmo. A hora que você vê... Gente, o dia que eu corri 21 km a primeira vez, eu chorei de tão feliz que eu fiquei. Eu falei, cara, é uma coisa que era tão distante pra mim, que era uma coisa tão impossível. Olha aí, tá vendo? Pra mim, eu acho tão impossível. Não, eu também acho possível. Ele me chama às vezes pra correr com ele, eu fico, meu Deus do céu, eu vou. Aí eu fico, meu Deus, não sei se eu tô querendo. Fica achando que eu vou botar ela pra correr 21 km, gente. É que, gente, ele consegue correr os quilômetros lá, não sei quantos quilômetros, não passa, não sei das coisas. Eu sou dessas aí que ainda tô correndo 2 minutos, eu tô assim, ó. Não, mas eu acompanho meus amigos, viu? A pessoa tá correndo comigo, sou que não é acostumado a correr. Eu cansou, parou. Então paro com você, não vou. Tem vários aplicativos, né, que você consegue que vai te ensinando a correr, né? Te corre 1 minuto, aí anda não sei quantos minutos, tem vários aplicativos hoje que estão fazendo isso. E ele também vai te dando de você ficar olhando também uma competição. Eu corri tanto, deixa eu ver quanto tá o meu batimento cardíaco, não sei o quê. Acho que da Nike, eu acho que tem um negócio desse que você faz um percurso durante um mês, você consegue correr não sei quantos quilômetros. E aí ele vai fazendo isso pra você durante o dia a dia ali.
Aí você vai conseguindo acompanhar até quem tem também o aplicativo pra ver como é que estão as pessoas. O Garmin, o que ele faz? Ele vai vai avaliando vários parâmetros teus. Aí toda corrida que você faz, ele coloca, nossa, hoje você bateu o seu recorde desde quando você começou a treinar no primeiro quilômetro. Olha, hoje no segundo quilômetro, o seu VO2 estava... Cara, é incrível. Legal, muito legal, muito legal. Então, isso daí, ó, ajuda na compulsão alimentar, galera. Ajuda. Exatamente. E sabe uma coisa que você falou da compulsão alimentar, é importante a gente falar? Quando a pessoa ela não entende o comportamento compulsivo, Dani, quando ela não se conhece, o que acontece? Por exemplo, eu tô cuidando da minha compulsão alimentar aqui na alimentação, tô conseguindo fazer a dieta. Você tem que tomar muito cuidado, porque o seu escape da compulsão pode ir para outra coisa. Pode ir para sexo e pornografia, pode ir para compras. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu percebo, sabe? Eu falo, nossa, tô sentindo muito prazer em comprar coisas, coisas bestas, assim, no Mercado Livre. Nossa, vai chegar um negócio no Mercado Livre. Então a gente precisa se perceber, porque a compulsão, ela não tá só na comida, ela tá em vários outros aspectos. E às vezes a chance disso de se desviar é grande, né, Sara? Total. E tem que ficar muito de olho nisso. Por isso que é muito importante isso de cuidar, de se conhecer, saber de onde veio a origem, pra você poder cuidar disso daí também. Cara, eu vejo assim, como a gente tá nesse mundo aí que tem muitas pessoas da área pública, assim, todo mundo se preocupa muito com imagem, porque trabalha com a imagem, então realmente tem um porquê disso. Mas aí tem muita gente que fica preocupado e aí entra numa compulsão que às vezes essa compulsão alimentar pode virar uma bulimia, pode virar uma anorexia, essa falta da comida, de não querer comer. Cara, você pode ir pra vários, então o mais importante é você primeiro saber de onde tá começando isso. Olha pra dentro de você, onde começou, de onde é que foi. Ó, ele veio de um quadro de obesidade, tem que ficar o tempo todo ali de olho nisso, alguma coisa desencadeou isso lá no início. No meu caso, foi um caso familiar. Eu acho que assim, todo mundo tem que entender de onde veio isso. Aí, claro, vou procurar um médico pra fazer uma dieta, pra entender o que é, as minhas vitaminas, como é que estão as coisas. Sim, muito importante. Mas se não saber de onde veio e curar na raiz o problema, vai voltar de novo, sabe? É uma coisa momentânea. Então é muito importante cuidar disso, assim, como um geral. E é isso, essa competição com você mesmo, ou em algum esporte, alguma coisa que tenha você tem que ver um resultado, assim. É o que vai te ajudar a não voltar pra alimentação ali. Amiga, e você tem um curso online que fala sobre essa questão de comportamento, né? Total, porque e assim, foi aquilo que eu falei, eu fiz um curso, e inclusive até criei um método pra mim, que foi o método Lupa, que veio muito da espiã ali, que a lupinha de olhar pra dentro da gente. Que aí é localizar, ultrapassar, potencializar e assumir. Então é num caso de você pegar, primeiro de tudo, é você olhar pra você. Para, respira e olha pra dentro de você o que tá realmente te incomodando, as suas raízes, onde é que veio, o que tá... Pode ser não só na fase, não na alimentação, mas num geral da sua vida. Às vezes é na área profissional, às vezes tem uma área emocional que tá te incomodando de alguma forma. Primeiro de tudo, olhar pra você. Em qualquer área da sua vida, você tem que primeiro entender de onde são os seus gatilhos, onde tá começando isso. Qual que é a raiz de tudo isso. E aí depois vem o ultrapassar. O ultrapassar é você aprender que tudo aquilo dali faz parte da sua vida e não vai te abandonar. O que aconteceu comigo na minha infância, dos meus pais falarem alguma coisa pra mim sobre alimentação, não vai apagar da minha vida, não vai apagar da minha história. Então eu tenho que aprender a conviver com isso, entender quais são os meus limites em relação àquilo dali e ultrapassar isso daí. Não é me vitimizar e me colocar, olha, aconteceu isso comigo na minha vida quando eu era criança, vou continuar comendo, vou continuar fazendo isso, ou vou continuar com um transtorno de imagem porque aconteceu isso comigo. Não, a gente tem que aprender a ultrapassar isso daí. Seja em qualquer área da sua vida, foi o que eu falei, pode ser profissional, emocional, sempre tem aquele problema, aprende que aquilo dali foi a sua história, faz parte dela, você tem que aprender a conviver com isso e ultrapassar isso daí. E aí vem a parte do potencializar. É pegar essa sua história e usar isso como exemplo pra você realmente potencializar a sua história de vida e fazer daquilo dali um trampolim pra você ser a sua melhor versão. Isso. Então você veio lá da obesidade, agora eu quero aprender a correr, eu quero aprender a ter uma vida mais... Na minha saúde mesmo, não é por estética, é pensando em mim. Potencializar isso pra se tornar a sua melhor versão. E no final de tudo isso, assumir isso pro mundo e passar isso pra outras pessoas também. Porque é isso que você motiva os outros a também quererem sair do lugar, da zona de conforto pra poder alcançarem o melhor da versão delas, sabe? Mas como a gente faz? Porque assim... No meu caso, é como se a vida estivesse passando e eu não percebia. Então eu fui fazer PNL, eu fui fazer barra de ácido, eu fui fazer um monte de coisa. Mas para as pessoas comuns hoje, porque geralmente as pessoas estão preocupadas, tem que chegar no trabalho, tem que fazer isso. A vida, ela acaba te levando e você nem vendo o que está acontecendo. Vive no automático. Vive no automático. Como essas pessoas que estão em casa hoje podem chegar a essa conclusão? Como é que eu faço para me conhecer? Cara, assim, eu sempre falo, para respirar. Tem que parar pra respirar, todo mundo. Porque, assim, as pessoas, elas não param pra pensar, pra se autoanalisar. A vida é tão corrida que a gente esquece de fazer isso. Eu tô no ônibus indo pro trabalho. Você já tá pensando que tem que resolver lá. Aí eu tô cansado. Às vezes tá pensando no almoço já, porque vai ser uma hora que você vai conseguir relaxar com seus amigos e comer. Você já fica pensando o tempo todo.
às vezes dentro do ônibus, dentro do carro, coloca uma música num fone de ouvido, coloca um podcast, alguma coisa que você vai conseguir parar e respirar. O mundo tá cada vez mais acelerado. E a gente tá mais e mais ansioso. Essa ansiedade, ela desperta vários transtornos, não só alimentar, mas como de várias outras formas também. O transtorno, literalmente, ele é uma coisa que está transtornada na tua vida. Ela não tá funcionando de maneira correta. Então vira uma doença mesmo. Primeiro, deixa eu parar pra respirar. Se tem eu tenho uma segunda-feira de manhã que eu consigo fazer isso. Ou não, eu tenho criança pequena que acorda mais cedo que eu. Então, antes de dormir, uns 5 minutinhos antes, para pra pensar mais em você. Para pra entender o que tá acontecendo na sua vida que você tá sentindo que tá fora do eixo, assim. Na minha vida emocional. Eu tô muito envolvida emocionalmente com uma pessoa, eu não consigo pensar em outra coisa, tô esquecendo de trabalhar, esquecendo de me exercitar, e só penso no relacionamento. Cara, se você parar pra analisar a sua vida, você vai entender que aquilo dali tá sendo um transtorno de alguma forma e não tá funcionando do jeito que deveria ser. Primeiro de tudo, entende isso. Para pra olhar pra você e entender o que tá acontecendo. Isso não é você de terapia, isso é você com você mesmo. Sim. Eu amo meditar. Eu sei que tem gente que não consegue meditar todos os dias, que é muito difícil. Mas, cara, às vezes você tá na cama antes de dormir. Faz um detox do celular, não fica sem a internet ali durante 1 hora antes de dormir. Eu sei que é difícil pra muita gente, mas tenta, porque é uma coisa que é muito saudável. E antes de dormir, sentou na cama, às vezes tá deitado, às vezes você não quer fazer uma meditação sentadinha, aquela coisa, meditação guiada. Deita na cama e para pra pensar um pouquinho. Até que o sono vai vir. Mas tá sabe tudo bem. como eu comecei? Com a meditação guiada. E eu dormia a noite toda. É isso. Colocava o fone, colocava ali a meditação guiada e eu apagava geral. E é ótimo, você dorme muito melhor. Você dorme muito melhor. E aí o pessoal fica, mas como é que eu vou meditar? Como é que eu vou desligar a minha mente? Como é que eu vou pensar? Eu sempre falo para as pessoas, a primeira coisa, tenta você pensar na sua respiração. Então, antes de dormir, é uma hora que você vai, é mais fácil, a maioria dos brasileiros na vida que a gente tem corrida hoje, acho que é o horário mais tranquilo para todo mundo, assim, porque todo mundo vai pra cama, vai dormir 1 hora. Seja você dormindo 5 horas da manhã, ou você indo dormir 8 horas da noite. Todo mundo 1 hora vai ter que ir pra cama dormir. Na hora que você deitar na sua cama ali, mesmo que tenha períodos de insônia, eu não consigo dormir, eu fico virando na cama pra lá e pra cá. Então tenta fazer assim, para, respira. Eu gosto de contar a respiração, então presta atenção mesmo na contagem da respiração. Eu respiro em 3, aí eu seguro o ar em 3 e solto em 6. Aí eu puxo em 3, eu seguro em 3 e solto em 6. E aí vai vir os pensamentos do dia, vai vir os problemas, vai vir tudo que você tem que pensar, o café da manhã das crianças, levar o que lá pra escola, aí a briga com o marido, com a esposa, vai vir. Mas deixa o pensamento vir e ele voltar embora. É normal, vai vir. Mas deixa ele vir e você se libera dele. Faz a respiração e concentra nela. Concentra na contagem. Porque daqui a pouco ela vai ficar automática ali. É porque a respiração, ela te faz você ficar presente. Então, quando você conta e quando você presta atenção na respiração, você fica presente no seu corpo. E quando você consegue fazer isso depois de umas 2 semanas ali, fazendo esse exercício da respiração, você já consegue parar pra analisar você mais friamente. É tirar um pouco esse emocional do lado. E aí você consegue mesmo pensar na vida num geral, assim, sabe? No dia a dia. A sua mente fica mais vazia no dia a dia quando você consegue tirar um tempo pra meditar. E aí você consegue pensar, olha, no trabalho eu tô trabalhando demais, tô focando demais nisso daqui e esquecendo das outras áreas da minha vida. Cara, e quando você foca em seja qualquer coisa de forma extrema, qualquer coisa, pode ser da felicidade à tristeza. Qualquer coisa de forma extrema é doentio, é uma coisa negativa pra você. É isso. Porque se for felicidade de forma extrema, você vai esquecer da realidade. Então não é uma coisa boa pra você. Se for tristeza, você cai numa depressão. Ou numa crise de ansiedade, pensando demais no futuro. Então tem que parar pra primeiro estar presente no seu momento atual. E é muito isso aí, é você... Tudo começa pela respiração e pela meditação. Quando você fala meditação, a galera já pensa que você vai ficar sentadinho de perna cruzada. Não é só isso, gente. É ter um momento pra respirar. É isso que exatamente, estar presente. E às vezes a sua vida fica muito mais difícil, a sua vida tá um caos. E depois que você começa a se autoanalisar e fazer a meditação, é como se você entrasse num fluxo de energia. E as coisas todas, elas vão acontecendo normal, sem você precisar se... Você vê que a gente começa a enxergar o mundo 50% menos tempestuoso de como realmente ele é, né? Uma coisa que eu até escrevi no meu WhatsApp, inclusive, para todo mundo que me manda o WhatsApp. Eu não olho mais o meu WhatsApp antes das 11 da manhã. Eu não olho. Por quê? O que estava acontecendo? Se eu pegar meu celular de manhã, 6 horas da manhã, tem coisa para eu resolver. Eu falo, cara, eu não tô conseguindo parar para relaxar, tipo, pra ir correr. Por quê? Vou correr pensando que eu tenho que responder alguém e tal, não sei o quê. Eu escrevi lá, se for urgente, você me liga. Se for urgente, me liga. Porque se a gente não para fazer uma limpeza, tudo vai tomando conta da gente, a gente vai criando uma cultura, né?
Hoje parece até falta de educação quando você liga para alguém, você mandar um WhatsApp, posso te ligar, né? Mas a gente vai criando uma cultura que a gente tem que responder tudo de imediato, tem que resolver tudo de imediato, como se o mundo fosse acabar, né? Hoje eu nem deixo mais conectado o WhatsApp no meu computador. Pior que a tecnologia tá fazendo isso com a gente mesmo. Tá fazendo isso com a gente, e aí a hora que você vê, poxa, peraí, as coisas elas estão sendo... Você responde tanta coisa durante o seu dia todo, que você tá no final do dia extremamente esgotado, com a sensação de que você não fez nada. Fala, mas o que eu fiz hoje? É porque demanda o tempo inteiro. Então a gente precisa organizar a rotina, trabalhar o nosso comportamento e entender que o mundo não vai acabar se você não olhar o seu WhatsApp durante 1 hora, 2 horas. Sim. E depois que você fizer isso daí, que você vai ter que olhar pra você, vai ter que respirar, que vai, aprendi a meditar, e agora? Nomeia o que tá no seu, o problema que você tem. Quando você nomeia o seu problema, gente, você já resolve 50% dele, porque às vezes você não tava nem olhando pra ele. Então, sei lá, eu entendi que eu tenho uma compulsão alimentar. Nomeia isso. Eu tenho raiva de mim quando acontece tal coisa, e por causa disso eu vou lá e começo a comer, porque eu quero descontar a minha raiva disso daqui. Nomeia, escreve, sabe assim, ó. Nomeia o problema. Quando você nomeia esse problema, nossa, 50% ele tá resolvido, porque às vezes você nem tá olhando que tinha aquele problema ali. Eu tô com um problema na vida profissional, que eu tô focando muito em trabalho, esquecendo da minha família, esquecendo dos meus filhos. Nomeia. Mas por que tá chegando isso daí? Eu tenho raiva que o cara do meu trabalho, ele me ultrapassou em tal meta ali, eu não consegui acompanhar ele. Então isso me desperta raiva ou tristeza. Então, nomeia primeiro essas coisas, sabe? Então, primeiro eu respirar, e aí quando você entender o que é que você tem ali, nomeia, coloca no papel. E aí sim você vai buscar uma ajuda depois pra isso, seja uma terapia, seja um endócrino, seja um nutrólogo. Eu preciso procurar um psicólogo, sabe? Aí onde é que você vai agora? Porque você vai entender o que é o seu problema, nomear ele, porque é o mais difícil, é quando você assume que você tem um problema. É difícil você assumir isso. O seu ego, né? Mexer com o ego é muito difícil. Então tem que nomear isso daí pra poder facilitar também a resolução dele. Isso tem muito a ver com a ambientação, porque quando você se conscientiza desse problema, aí você consegue mudar o seu ambiente. E isso que você tá 100%. Falando é muito, assim... É que eu gosto também bastante de estudar esses negócios de luz, de energia, enfim. E eu acho bem legal isso tudo que você tá falando. Sabe uma coisa que a gente às vezes esquece quando a gente pensa em comportamento, Sara? Isso eu vou usar um exemplo meu agora, tá? É espiritualidade. Total. Sim. Espiritualidade, por exemplo, eu tô num momento de carreira que, graças a Deus, assim, poxa, tô no meu melhor momento de evidência, melhor momento de fila de espera, enfim, onde eu cresci muito profissionalmente. Só que eu sou uma pessoa muito sensível espiritualmente, eu atendo muitas pessoas por dia e eu sou sensível, por exemplo, essa festa, ela me atrapalhou, eu sei que é um ambiente que eu não posso ir. Só que o que acontece? Eu tenho a minha fé. Fui criado em igreja evangélica, enfim. Só que com o tempo, com a correria, o que a gente vai pensando? Na saúde e no trabalho, na saúde e no trabalho, na saúde e no trabalho, esquece da espiritualidade. Total. E aí eu sei que quando eu vou em um ambiente igual essa festa que eu fui, isso mexe com a minha espiritualidade. E o Rodrigo já tinha me falado várias vezes, falou, Neto, você precisa trabalhar a tua espiritualidade, você é muito sensível. E aí essa semana eu atendi um pastor, falei, gente, olha como Deus faz as coisas, olha isso. Eu atendi um pastor e aí ele falou assim, doutor Neto, eu trouxe primeira vez que ele passou comigo, trouxe uma Bíblia para você. E eu fui criado dentro do evangelho, eu sou uma pessoa muito aberta às religiões, mas eu fui criado dentro do evangelho e eu estava esquecendo muito essa minha parte. Não é que eu não estava tendo fé, mas as coisas iam acontecendo no automático, eu não estava conseguindo parar para orar, para fortalecer a minha fé, para pedir a Deus proteção, porque quando você se expõe demais, vocês duas são muito mais evidentes do que eu, óbvio. Então, quando você se expõe demais, também você atrai olhares muito ruins, e se você é sensível espiritualmente, isso te atrapalha, né? Daí ele me deu a Bíblia e ele fez uma oração pra gente ali na clínica e tal, e aí ele falou assim, por que você não busca Deus mais? Eu falei assim, pastor, eu acho que o fato de eu ser gay, o que já aconteceu comigo muitas vezes, eu falei, eu vou à igreja evangélica, eu me sinto bem, eu gosto, eu fui criado lá dentro, só que conforme o tempo passa, as pessoas vão se aproximando de mim, e em algum momento a pessoa me diz que Jesus me ama, mas não ama o que eu faço. E aí eu falei pra ele, e eu já tô cansado disso. Aí ele falou assim, mas sabe onde está o seu erro? Você está procurando um lugar para você ir, onde na verdade o que você precisa é permitir que Deus acesse o que ele tem aí dentro de você, que foi o que ele criou. Ele acessar a tua espiritualidade. Ele falou assim, é a tua fé. É aí que você não pode fechar o seu canal. Ele falou assim, o resto são coisas que os humanos criaram aqui. Mas não esquece de abrir o que tem dentro de você, a sua essência, que foi o que ele criou. É aí que ele quer acessar. Aí ele fez uma oração comigo. Cara, me arrepia, eu sou muito sensível.
Ontem à noite, tá tendo nos meus stories do Instagram, eu tava chegando em casa. Qual que é a chance, cara, de você encontrar na portaria, onde todo mundo passa e pisa, uma rosa branca, coisa mais linda do mundo, sozinha, com o talo cortado no chão? Aí eu peguei aquela rosa e falei, cara, isso tem um significado de alguma coisa, isso tem algum significado. E eu fui procurar. A rosa branca, ela significa paz. Ela significa que você precisa olhar para alguma coisa dentro de você que você está esquecendo. Que você precisa se olhar com carinho e não esquecer de quem você é. Sim. Não esquecer da onde você veio. Eu falei, cara, é isso. É Deus querendo tocar na minha fé de novo, é Deus querendo que eu trabalhe a minha espiritualidade, que é isso que eu tô sentindo falta. Cara, e é bem o que você falou, independente da religião que for. Independente. A gente, cara, Deus, ele fala com a gente. A gente olha, qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, a religião que você tiver, eu tenho certeza que quem já teve algum episódio na vida que sentiu essa espiritualidade, ele fala com a gente. Ele direciona a gente. E se você pedir, fala comigo, ele fala. E às vezes ele fala na tua cara e você não quer ver, porque você que tá sendo teimoso. Mas ele conversa com a gente de alguma forma. Seja uma forma de você ver uma rosa. Ou alguém fala uma frase pra você que te remeteu uma coisa, sei lá da sua infância. Sabe assim, sempre ele traz alguma forma dele conversar contigo de algum jeito e você se direcionar pra isso daí. E as pessoas esquecem muito da espiritualidade. Espiritualidade. E eu acho assim, doutor, não é a placa da igreja. É exatamente dentro de você. Você ter essa ligação direta com ele. Porque ele não. Eu sempre falo isso nas igrejas que eu acho muito errado. Ele não recrimina ninguém. Ele não aponta seus erros, nada. Deus é muito mais Deus do que é isso, muito né? mais que isso. E aí o ser humano vai lá e coloca um monte de regras, enfim, que eu acho que não tem. É a sua ligação direta com ele. Eu faço muito isso e assim, eu estudo bastante negócio de religião, essas coisas. E é você e Deus. É isso, é o que ele falou. Ele não falou precisa você na igreja, às vezes você acha que precisa de uma base espiritual, mas hoje tá muito complicado. Então... É o que ele falou, Dani. Orar ele falou em casa assim, com Deus. Não esquece de acessar o Deus que te deu força nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele falou, não esquece disso. E às vezes na sua própria oração... É esse Deus que te quer. Na sua própria oração, você pergunta alguma coisa pra ele, e daí vem uma pessoa e te responde. Nossa. Aí você fala, gente, já tive cada coisa acontecendo na minha vida, já que eu fiquei assim, meu Deus, que loucura, assim, ó. Dá até um nervoso na hora de pensar, assim. E é muito legal, mas porque hoje em dia não dá mais pra confiar em igreja, infelizmente, no ser humano não dá pra confiar. É você com Deus mesmo, né? Porque se você vai com muita sede ao pote em algum lugar, como ele me disse, tipo, se você vai num local procurando, se você vai esperando um acolhimento 100%, qualquer coisa que te disserem vai te machucar, porque você já tá machucado. Sim, já tá machucado. Ele falou, então, o negócio, né, é a tua conexão com Deus, é a tua oração na hora de dormir, é você meditar, mesmo, né? Pensando em Deus, isso é muito importante, né? O pessoal fala muito isso pra mim, até puxando aqui agora, por exemplo, reality show, essas coisas. Você iria pra um reality? Eu falei, gente, a primeira coisa de tudo, você saber quem você é. E isso é pra qualquer coisa da vida, assim. Seja pra uma religião, seja numa alimentação, qualquer coisa. Saiba quem você é, o seu propósito dentro do seu coração. Quando sabe quem você é, nada mais te para. Você tem que acreditar em quem você é. Agora, até puxando uma outra história aqui, assim, se você pensar, tipo, história de Golias, aquela coisa. Cara, se você você sabe a sua potência, a sua força, não tem gigante nesse mundo que vai te derrubar. É você saber quem você é aqui dentro. E aí isso é pra religião, onde você tá frequentando, seja no trabalho, em qualquer coisa. É você saber quem você é, acreditar no seu potencial. Porque se você acreditar em você, ninguém vai te derrubar, ninguém vai te parar. E quando você vê a história de Davi, você fala, gente, como é que ele passou por tudo isso e ele virou rei? Não tem como. Você fala, aí o pessoal fica pensando, porque ele vai lá lutar contra um gigante, é loucura. Exatamente. Cara, nenhum gigante vai te parar se você acreditar em você. Sara, tem hora que eu paro pra pensar nas coisas da vida, Dani, eu falo assim, gente, eu saí de uma cidade de 4.000 habitantes, no interior do Paraná. Eu estudei a vida inteira em colégio público, eu tô na maior cidade do Brasil, que é onde tem as maiores oportunidades. Eu fui pesquisar, pode ser que eu esteja enganado, mas eu sou o segundo nutrólogo a aparecer na história do Fantástico. Eu falei, cara, por que eu? Aí o Rodrigo falou assim, cara, por que você se preparou pra isso? Eu falo, mas não, cara, mas tipo assim, tem tanta gente melhor do que eu e tal. Mas é isso, é você acreditar em quem você é, você se enxergar e ver o seu valor. E eu acho muito bonito isso que você faz. A Sara, de verdade, uma das pessoas que eu mais admiro que eu convivo no meio, porque ela é muito focada nas coisas que ela faz. Não é uma pessoa que você manda no WhatsApp, ela te responde na hora. Eu mando um monte de sirene, às vezes, quando é algo mais urgente. Mas eu acho isso muito, muito bonito, porque você vive o que você fala, sabe? Sim. Você
trabalha comportamento, é muito bacana, você é uma pessoa muito determinada, eu acho isso muito bonito em você. Porque tem gente que fala, mas a hora que você vê a vida pessoal da pessoa não é aquilo que ela prega, né? E a Sara realmente é isso. E Sara, no seu curso, você ensina algumas estratégias para essas pessoas trabalharem? Ensina algumas dessas estratégias. Então, tipo, tanto em cada uma dessas fases aí, tanto essas fases de você aprender a entender mais sobre você, aprender como você vai potencializar isso. Aí, por exemplo, uma outra coisa que a gente vai para um outro lado mais assim. Então, beleza, eu já me reconheci, eu já entendi quem sou eu, já nomeei meu problema. Aí você tem que entender o que são as coisas agora para poder você potencializar aquilo dele pra ser um ser melhor. Então, por exemplo, eu sou trava de falar em público e pra mim na minha profissão isso atrapalha muito. O que são as ferramentas que eu posso ter pra poder melhorar isso daí? Às vezes você, cara, ir com medo mesmo, começar a fazer uns stories, falar e avisa que a gente tem muito medo do que o outro vai pensar sobre nós. Isso é uma coisa que o ser humano, a gente tem muito a aceitação do outro. É por isso que a gente trava muito, a gente fica com medo de fazer alguma coisa. É a aceitação do outro. Avisa que você que você não é expert naquilo. Assim, vou fazer um stories pela primeira vez. Gente, olha, eu vou falar pra vocês aqui, eu sempre travo, morro de vergonha de fazer, mas eu vou tentar fazer mesmo assim, então não me julguem, porque vai ser assim, pela primeira vez mesmo. A pessoa do outro lado já não vai esperar que você seja um mega profissional, que não gagueje, que não fale nada, que fale... Avisa outra pessoa, a expectativa que você tá criando da pessoa. Agora, se já chegar, gravar um textinho pronto, pré-amarrado e tentar falar difícil, a pessoa vai te julgar, porque ela vai achar que você já é um expert naquilo dele que você tá falando e ela vai te julgar. Avisa. Qualquer outro ser humano que você avisa pra ele alguma coisa que tenha antes ali, que te deixa inseguro de alguma forma, se você avisar, ele vai fazer diferente. Então, eu tenho certeza que os pacientes vão falar contigo lá, olha, doutor, eu quero mudar meu corpo, eu quero não sei o que lá. Tá, mas... Se ele te avisar o que foi a dor dele antes, o que engatilhou ele ali, você já vai entender até o que você pode fazer ou não por ele, pra poder ele se potencializar naquilo dali e melhorar de fato. Às vezes é buscar um terapeuta, às vezes não, às vezes é só uma academia, tomar uma vergonha na cara de alguma forma, sabe? Mas você tem que avisar o outro da expectativa que ele vai criar de você. E aí, dentro do curso, eu ensino muito isso pras pessoas, assim, o como fazer. Eu dou uma generalizada, é claro, porque a gente tem várias coisas, mas o foco lá principal mesmo, no geral, é a autoconfiança. Porque eu entendi que a autoconfiança é meio que a base pra tudo. Mas você ensina a pessoa a fazer sozinha ou você aplica? Não, ensina ela a fazer sozinha. Então eu falo coisas que eu fiz, que eu desde... isso de comportamento humano, eu estudo desde meus 16 anos. Então, assim, desde lá de trás ali, assim, eu pego coisas que eu já fiz na minha vida, que eu apliquei. Coisas que eu li em vários livros, que eu testei também, pra poder trazer pras pessoas aquilo dali. Então, pra elas aplicarem sozinha. Porque se depender de mim, aí também elas vão ficar... vira um vício ali pro negócio que ela não precisa, às vezes, sabe? Então, realmente, ela aplicar sozinha depois. Porque tem várias formas, e aí é bem isso. Não precisa pensar em dinheiro. Eu vou gastar uma fortuna com isso, não. Às vezes é coisas do dia a dia, bem simples, assim. A gente tá falando aqui do sistema de recompensa. Cara, às vezes é uma corrida que você faz, você não precisa de dinheiro pra correr. Tem um parque perto da sua casa, aí você faz uma competição com você mesmo ali, ó. Já vai, a sua dopamina já vai estar equilibrada, já consegue tirar um pouco o foco de outras coisas da sua vida. Porque a gente colocou aqui agora a compulsão alimentar. Mas tem as drogas, ele falou ali, ó, tem o vício de várias coisas, assim, de sexo, de compras, várias outras coisas que ele falou ali, drogas, que, cara, você tem que focar em tentar melhorar isso de alguma forma. Então, o que eu posso focar na minha vida? É a dopamina que tá desregulada, é a serotonina, o que eu posso melhorar em cada área dessa vida pra entender. Por isso é muito importante você nomear, pra olhar qual que é o lado da sua balança de vida ali, a sua bússola tá apontando, que você precisa olhar com ela com mais carinho, sabe? E o doutor não contou, como é que você faz pra cuidar dessa mulher, doutor? O que ela faz? Você não falou nada do que você faz com ela. Aquele segredo médico. Meu Deus do céu. Não. A Sara, a gente até conversou a última vez que a gente se encontrou, né? Eu falei assim, que legal, Sara. A Sara fez o tratamento comigo, continua sendo minha paciente, inclusive tem que voltar lá agora. Não é por culpa dela, que teve um dia que eu me atrasei e ela... Enfim, aí ela acabou, foi fazer um procedimento com o Rodrigo também. Mas a Sara, a gente fez um tratamento com ela, tipo, repôs algumas coisas que precisavam e... Tem quanto tempo, Sara, que você estabilizou o peso e não reganhou mais? Desde o Réveillon, desde o final do ano. Desde o final do ano. 6 meses que tá com o peso estabilizado, e baixou o percentual de gordura. E vou te dizer que isso pra mim, como eu falei aqui, isso, são 6 meses, gente, pra uma pessoa que viveu a vida inteira nesse negócio da briga com a balança ali, realmente nesse negócio, a falsa magra que mora, porque como eu tenho um corpo que é mais longilíneo e tal, às vezes eu coloco uma roupa folgada e ninguém percebe que eu tô um pouquinho acima do peso. E aí, assim, eu sempre vivi com essa guerra na balança a vida inteira, aquela falsa magra, que às vezes eu tô muito magra, às vezes eu já tô começando a dar uma engordadinha, e aí eu fico assim, cara, o desespero na minha cabeça, uma briga com a balança constante. Ele ter conseguido fazer isso
segurar durante 6 meses. Gente, real. Pra quem, acho que pra quem já passou por alguma coisa do tipo assim, saiba que é uma superação real, assim. 6 meses o negócio tá equilibrado. Mas é bem isso. Mas aí foi com alimentação, suplementação, que você... Alimentação, suplementação, acho que muita conversa e uma coisa que a gente estava conversando sobre isso também, ambiente em relação que até uma das coisas que ela trabalha no curso dela, ambiente em relação ao emagrecimento, à estabilidade de peso, enfim, é 80% do trabalho. Ela tá namorando um cara que é incrível, que se cuida, que gente, eu não sei pratica como ele exercício. Consegue todo dia, regularmente, Abraço, tá aí lá. Bruce. Ele é incrível. E aí é bem isso, aí acaba que ele motiva também, por exemplo, isso daí. Aí, ó, a gente tava falando aqui, sobre... Eu já tive as minhas fases, tipo, a festa, que eu tava procurando um prazer momentâneo em alguma coisa. Sim. E aquilo ali da festa tava me trazendo esse prazer. Então, no final de semana, eu já queria procurar o que fazer, o que tinha na agenda das pessoas, aquilo dali. Quando você começa a ir pra uma festa, aí você já começa a beber muito álcool, você já não tem ânimo pra fazer um treino, aí é muito ambiência. E aí você acha que aquilo dali é normal, porque todo mundo que tá no seu ciclo de amigos tá fazendo aquilo dali. Quando você começa a fazer uma vírgula pra direita aqui, que você faz alguma coisa, que você vê que tem um outro mundo e que vai te dar prazer do mesmo jeito, sabe, que de uma forma diferente, cara, você abre o seu olhar pra vida, assim, acho que num geral, assim. E só uma coisa falando dessa questão de ambiente, o quanto isso é importante, Dani, é a tribo onde você tá, as pessoas com que você anda, com que você convive. Tipo, o que eu falo para os meus pacientes que querem começar a fazer exercício, eu falei, faça parte de um grupo de corrida, comece a conviver com as pessoas que começaram a correr ali, tem gente que está iniciando, enfim, isso vai mudar a tua cabeça, isso vai te colocar num outro ambiente, que às vezes é o ambiente onde você tá que é muito ruim, que tá te prejudicando um monte. Você sai com seus amigos que bebem de segunda a segunda, como é que você vai conseguir ter uma rotina boa? Não, sabe, tem até aquele, né, assim, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Você é a média. Em tudo. Média. No dinheiro, no emocional, no profissional, em tudo você é a média. Quando você começa a andar com pessoas que estão muito festa, você vai começar a ir pra festa. Trabalho, é muito trabalho. Relacionamento. Você vai focar só nisso. Então, assim, realmente a média das pessoas que você convive faz muita diferença. Por isso que é muito importante você ter, às vezes, ciclos de amizades diferentes, pra você também entender que você não precisa ficar assim, em uma única coisa, porque aquilo dali é a sua vida e é só aquilo dali. Porque aquilo que a gente tava falando aqui agora, qualquer coisa em excesso faz mal. Então, assim, eu trabalho muito, quero trabalhar muito. Tá, mas e aí? Você tem que olhar um pouco pro seu emocional, pra sua família, pra sua saúde. Tudo tem que estar em perfeita harmonia, sabe? Então, essa mesa que você senta, com quem você tá conversando, faz muita diferença no dia a dia. Não é clichê. Realmente é uma verdade, assim, sabe? Exatamente. É isso aí. E pra quem tem a vida saudável, é muito mais difícil. A gente já teve um episódio junto que ela até foi na minha casa e eu fui dormir, porque eu não tenho essa vida. Recebi a visita e dormi. Não, eu recebi a visita e fui dormir. Porque, tá vendo, gente? É tipo assim, a minha amiga, a Alexa, ela é acostumada, ela trabalha à noite, então a vida dela é à noite, só que a minha não. Então, às vezes, ela fala, você não vai no meu show, mas não é, porque... É a vida mesmo. É a vida, é completamente diferente, eu tenho filho, aquela coisa. E ela aí mandou um vídeo aqui, respondendo o nosso vídeo, depois a gente abre. Mas é muito isso, é a ambiência que você tá. A ambiência. E assim, cara, não tem problema, tipo, por exemplo, hoje mesmo foi um dia que me chamaram pra um evento hoje, que eu falei, gente, eu não vou, porque eu sei que se eu for hoje à noite, amanhã eu já vou estar destruído, vou perder meu final de semana inteiro, eu me conheço. Então aí é você colocar na balança. Não é que eu não vou nunca pra alguma coisa assim. Tem dia que você quer, mesmo assim. Mas hoje em dia você também tem que pensar aquilo, vale a pena? É isso, você colocar na balança. Acho que é tal da maturidade, né? Que ela chega mesmo na vida de todo mundo. É você colocar na balança. Será que vale a pena? Será que se eu for pra uma festa hoje e ficar 2 dias, vai valer a pena pra mim? Sim. Ou será que não? Será que se às vezes eu tô estressado uma semana inteira, eu preciso ir pra uma festa hoje? Beleza, então você vai. Realmente é questão de equilíbrio na vida pra tudo, sabe? Tudo você pode fazer com equilíbrio. Com equilíbrio, é isso. Exatamente. É isso, é uma das coisas que, por exemplo, hoje ela mantém o peso dela, por quê? Por equilíbrio. Eu mantenho o meu peso, por quê? Equilíbrio. É isso. E também, gente, se algum dia também der uma escorregada, algum problema, tá tudo bem. Tem até o povo brinca que tem a regra do já que, né? Que é tipo, já que eu comi um chocolate, agora eu vou comer tipo a caixa inteira. Você não precisa fazer isso. Comer um chocolate, ou sei lá, foi pra uma festa, você não precisa agora viver de festa ou viver de chocolate. Cara, foi um dia, respira, se reencontra de novo e volta pra rotina que você tinha antes. Não se culpe, não ache que você é o pior ser humano, um vilão, porque você saiu da dieta ou porque você fez uma coisa que não deveria ter feito. Tá tudo bem, a gente é ser humano. É só recalcular. Falando nisso, a gente tem o pirulito, que é pra ansiedade, é picolinato de cromo.
Olha, é ótimo, né? E chocolate. Picolinato de cromo ajuda a controlar os picos de insulina, ajuda um pouco na vontade de doce, Olha, super gente, legal. Tá vendo? 5-HTP também, tem uma ação no sistema nervoso central que às vezes pode te deixar um pouco mais calma. Claro que em excesso aí pode ser ruim, mas numa quantidade adequada, com o médico responsável, uma prescrição bem feita, 5-HTP pode auxiliar no processo de emagrecimento. Olha, Não é o que a gente fala de suplementação, né, Dani? Isso tem que ser, a gente tem que ser responsável. Tudo que a gente faz na manipulação são coadjuvantes, são coisas que vão te ajudar, mas se você não mudar o seu estilo de vida, se você não tiver um sono de qualidade, uma rotina, tentar organizar sua rotina, trabalhar seu comportamento, né, não vai funcionar, tem que ser uma coisa para te somar. Mas sabe o que eu amo quando ela vem assim, tipo, num pirulito ou um chocolate? Porque às vezes você não tem a resistência de não querer fazer alguma coisa, você engana muito seu cérebro, pegando um pirulito e colocando na boca. Uma gominha, um chocolate. O chocolate é uma delícia. E ele você consegue colocar vários insumos nele. A gente até estava conversando outro dia, né? Acho que dava para colocar... Anti-ansiolítico, a gente. Tem um que a gente sabe bastante que é com o ansiolítico. Então, ansiolítico? Aquele pós-almoço que você tem a vontade de comer o doce, você come e passa vontade de comer o doce. Aminoácidos dá para colocar também, eu estava conversando com o pessoal da farmácia. Dá para colocar várias coisas, assim. E são coisas diferentes que você não precisa... tomar em comprimido. Tomar em cápsula, né? Você acaba evitando. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu detesto cápsula. Eu gosto quando é o comprimido que ele é sublingual, que ele já vai rapidinho ali. Ou então, por mais que tem gente que não gosta, eu amo pó. Porque eu coloco tudo num copo só, menino, vai pra dentro, vai de guti-guti ali, ó. Agora, cápsula, por exemplo, é uma coisa que me trava muito. Então, por isso eu gosto muito de manipular, por exemplo, em pó ou o sublingual. Isso aqui, pra mim, engana meu cérebro. Então, mas porque acha no mecanismo de recompensa também, porque é docinho, é gostoso. Então, vai te dar um certo prazer e você vai estar ajudando aí na vontade de doce, algumas coisas. Vamos aproveitar e vamos para as perguntas dos internautas. O Caio, não consigo manter a disciplina com a dieta ou academia por muito tempo. O que eu faço? O que você faz? Bom, Sara, eu vou introduzir e daí depois você complementa. Acho que a primeira coisa que as pessoas erram muito quando pensam em exercício é em achar que a musculação é o que vai resolver o seu problema. A musculação é um dos melhores exercícios que existem. Mas se você é uma pessoa que não está habituada a fazer, você não pode criar uma meta para você que é muito distante, uma meta para ti que é muito distante. Vá procurar um exercício que te dê prazer. Por exemplo, eu amo correr, eu não gosto de ir na musculação, eu vou por uma questão de necessidade. Então, mas o que me estimula a ir à musculação? Talvez seja a corrida, porque a corrida me deixa com prazer, enfim, é um esporte que me dá prazer e aí eu faço a minha obrigação. Talvez você esteja focando num exercício que para você não é tão prazeroso e isso também está te tirando da disciplina. E outra coisa que você falou que foi da dieta, né? Dieta e academia. A dieta, a gente sempre, quando a pessoa fala de dieta, precisa ver se está sendo acompanhado por um profissional, como é que está sendo essa rotina, se tem um nutricionista, um médico junto, para avaliar se precisa mudar a dieta. Você pode, às vezes a pessoa está fazendo dieta extremamente restritiva, aí faz 2-3 dias de dieta. Eu ia falar isso, eu falei, às vezes a pessoa, não consigo manter a disciplina, porque do nada você quer virar uma dieta restritiva, quer malhar 5 vezes na semana, vai com calma. É isso. Eu falei isso, mas assim, vai de um passo cada vez. Aí você vai sentindo muito aquela recompensa, tipo, eu coloquei que eu ia fazer 2 vezes por semana algum exercício, algum esporte, não precisa começar já pela academia, fazer uma coisa mais tranquila, mais que você sinta assim não sei que você goste mesmo de fazer algum prazer ali. E vai começando aos pouquinhos. A dieta também. Não precisa parar de comer todas as coisas. Diminui a quantidade só a princípio. Vai fazendo, sabe, de pouquinho em pouquinho, porque quando você vai virando um hábito isso daí. E uma coisa que eu falo pros pacientes também. Não fica com essa gracinha também de ter dó de você demais. Não, mas é porque eu não gosto de fazer nenhum exercício. Eu falo, mas aí não existe milagre, né? Porque tem uma frase... alguma coisa, vai indo. Você vai procurar de todos o que você não gosta, o que mais se aproxima de algo que vai te dar prazer. Agora, você esperar que você não fazer nada, isso vai te trazer saúde, você não vai conseguir, não adianta. É difícil. Hoje um esporte que tá bem bacana para as pessoas é o beach tênis. Sim. Porque você treina, você joga, você tem a competição e não se diverte com as pessoas, você diverte conversa. E não é algo tão difícil, né, para você acertar a bolinha. É verdade. É fácil. Dá pra vir uma brincadeira, na verdade, uma brincadeira. Né? E você acaba fazendo um exercício. Um baita do aeróbico, que você corre pra caramba na areia, tipo... É um baita do aeróbico. Próximo. Roberta Guedes. Tem dias que como uma quantidade absurda de comida em pouco tempo, mesmo sem fome, estando pensando em tomar o Vevance ou Mondiaro. Você acha que pode ajudar?
Eu acho que você precisa de um puxão de orelha. Exatamente. Você não vai tomar nada sem prescrição médica, você vai procurar um profissional qualificado para poder te ajudar, para avaliar se você tem necessidade ou não de usar essas medicações. Por exemplo, o Venvance, só um exemplo prático. Se você é uma pessoa ansiosa e vai começar a usar o Venvance por conta própria, a chance de te desencadear uma crise de ansiedade, uma crise de pânico é gigantesca. Então, jamais se automediquem, jamais usem medicações sem uma receita médica, sem uma prescrição de um médico, porque tudo isso precisa ser avaliado com muito critério, porque de verdade é perigoso. E outra coisa, ela falou, tem dias que come uma quantidade absurda. Calma, que às vezes você também não tá com compulsão alimentar. Você comeu um dia aqui, daqui um mês comeu muito de novo. Às vezes você não virou já uma doença. Às vezes é um episódio, sei lá, fui num casamento e comi muito. Fui num aniversário, num churrasco, num rodízio de pizza. Não é uma coisa que tá sendo constante. Então realmente tem que procurar uma ajuda médica pra entender se é uma compulsão ou se foi um dia que você saiu da linha, sabe? Pra também não... E o tanto de paciente com diagnóstico errado de compulsão alimentar que eu pego? Da própria pessoa ou de colega mesmo. Porque, gente, para você dar um diagnóstico de compulsão alimentar, existem critérios. E são vários critérios. E aí, dentro desses critérios, se a pessoa pontua, eu avalio se ela teve aquilo ali pelo menos uma vez por semana durante 3 meses seguidos. Aí vai para a segunda etapa. E depois, ainda eu tenho que avaliar se ela não tem um quadro de bulimia associado, porque tem gente que come tanto e as pessoas entendem que bulimia é você induzir o vômito só com o dedo na garganta. Não é. São comportamentos purgativos. A pessoa, às vezes, ela comeu tanto que ela vomitou, naturalmente, ou ela usa laxante, isso também é comportamento bulêmico, ou ela usa diurético, ou ela faz exercício em excesso. Então, o diagnóstico de compulsão alimentar é algo super complexo. E existem níveis ainda de compulsão alimentar. Que é leve, moderado, grave e muito grave. Sim. Que aí cada um desses você precisa de um tipo de medicação. A Roberta tem que procurar um médico. Porque ele tem que te avaliar, saber... Não adianta, Roberta. Como você está... E até pra você tomar esses remédios, gata, pelo amor de Deus, pra tomar a quantidade certa e fazer efeito, que depois vira efeito sanfona, que é pior ainda pra você. Justamente. Exatamente. Próximo. Não rock. Como por ansiedade e quando como, eu sinto um prazer e quero comer ainda mais. Sempre quando ninguém está vendo. Sabe uma coisa que é legal de você pensar nisso? Gente, a compulsão, ela é um vício. Assim como das drogas, da bebida. Aí o problema é, você realmente, eu sinto um prazer e depois eu quero acabar comendo mais, porque é um vício. E sempre que você tá num vício, você vai ter que pegar, uma hora ele vai diminuindo na quantidade, você vai querendo comer mais, pra poder suprir mais ainda aquela sua necessidade. Então, se você tá percebendo já, que tá comendo, aí agora, hoje eu tô comendo, eu tô com vontade de comer mais. Aí amanhã, hoje eu comi um hambúrguer, amanhã eu quero comer 2. Aí daqui uma semana eu já tô comendo 3. Aí é que você vê que realmente tem que procurar uma ajuda, porque vai virando, é um vício, você tem que olhar pra isso de alguma forma. E procurar ajuda de um profissional. E é isso aí do sempre que ninguém tá vendo é normal, tá? Porque a gente se sente culpado, a gente sabe que tá fazendo besteira. Aqui, acabei de falar que eu faço isso também, às vezes. A gente sabe que tá fazendo besteira. Então, isso é o normal realmente do ser humano, de você fazer de uma negar pra você mesmo, né? Sabia que comer escondido é um dos critérios de compulsão alimentar? Não é ele isolado, tá? Mas ele é uma das perguntas que a gente faz quando vai avaliar a compulsão. O que é muito importante, você vê que é uma pessoa que é ansiosa e ela belisca pelo jeito, né? Come várias vezes ao dia. Importante, às vezes não, sempre, né? Na minha consulta é avaliar o padrão alimentar da pessoa. Isso é fundamental. Porque existem 3 perfis de comedores. Um é o serotoninérgico, o outro é o misto e o outro é o dopaminérgico. O perfil serotoninérgico é o que parece muito com o rock aqui, ó. O perfil serotoninérgico é o quê? É aquele cérebro que pede prazer o tempo inteiro. É uma pessoa que vai comer pequenas alíquotas, mas geralmente alimentos doces, durante o tempo inteiro, porque é o cérebro tentando estimular ali o mecanismo de recompensa, produção de prazer. Geralmente mulher na TPM também tem esse comportamento. Aí nesses casos, muitas vezes você precisa de uma medicação. O outro é o dopaminérgico. O dopaminérgico é aquela pessoa que come alimentos mais voltados ao sal, massas, essas coisas. E aí são o quê? Café, almoço e janta, ou almoço e janta em grandes quantidades, são grandes volumes. Essas pessoas, elas têm dificuldades da saciação, que é o momento de entender a hora de parar de comer. E o outro é o perfil misto, que mistura o serotoninérgico com o dopaminérgico. Então olha como isso é complexo. Dependendo do perfil comedor que essa pessoa tem, eu vou precisar usar uma medicação para tratar esse problema.
procure o médico. Tá vendo, Procure gente? o médico. Gente, o nosso tempo acabou. Acabou. Gente, passa tão rápido, Passa muito rápido. E a Sara é muito inteligente, Eu tô vendo gostosa demais. Vocês não gostam de falar, eu também não gosto. Quando A vem, gente não descobriu o que ela tinha. Você não me contou o que ela fez. Vai ter que voltar de novo pra gente descobrir isso, como essa mulher fica maravilhosa desse jeito, doutor. Mas o problema da Sara não era nada que precisou usar medicação, não. Era ajustar os horários das alimentações, aumentar um pouco a ingesta de proteína. Era mais uma questão de rotina. Alimentar, que ela não tem obrigação de saber. A gente como ensinou. ela se cuida mentalmente, com certeza ela deve ser toda equilibrada. Mais ou menos, é que eu também tenho os meus dias ali que baixa aquelas crises de ansiedade, aqueles negócios. Eu tenho, Sara, você vê, eu posto quando é. Sabe aquele negócio que eu vou falar? Psicólogo também precisa de psicólogo, tá entendendo? É isso, pra poder você se organizar mentalmente, porque às vezes a gente não consegue se automedicar. Amiga, deixa sua rede social, fala o que você tá fazendo, onde eles te encontram, o seu curso. Então, galera, me segue lá no Sara Andrade, em todas as redes sociais é Sara Andrade, Sara com H no final, Andrade. E é isso aí, eu sou influenciadora, comunicadora, palestrante, mentora de pessoas também. Então, assim, tudo que tem relacionado a comportamento humano, eu amo esse universo e também mostro um pouquinho do meu dia a dia ali em todas as redes sociais. Vai lá que a gente vai se motivando todos os dias ali, diariamente, tentando essa injeçãozinha de ânimo. É isso aí. Obrigada. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço vocês. Mesmo. Obrigada. Doutor, obrigado por Tamo mais esse podcast maravilhoso. Trouxe a sua paciente linda. Eita. Paciente, amiga. Amiga. É isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso podcast. Meu Instagram é @doutornetoborg. Se quiserem lá, tem bastante coisa também sobre saúde. E até a próxima, né? Obrigada, galerinha. Espero que vocês estejam curtindo. Deixe lá, comente, curte, compartilha. E deixe seus recados, deixe suas perguntas, né, pra gente, pra saber se vocês estão gostando. Um beijo, até a próxima. Beijo.